As instalações sanitárias têm um grande desenvolvimento na Europa na segunda metade do século XIX. Estão muito associadas, por um lado, ao desenvolvimento do fornecimento da água ao domicílio, algo que aqui, na cidade do Porto, só vai acontecer mesmo nos finais desse século XIX, mas também anda muito associado ao desenvolvimento das preocupações higienicistas que marcam tanto essa segunda metade de 800. E, associado ao desenvolvimento das instalações sanitárias, vamos ter também um desenvolvimento e uma crescente utilização de louça sanitária, que durante muito tempo é vista ela própria como uma forma de distinção e de afirmação social. Veja-se, por exemplo, também aqui na cidade do Porto, no glamouroso jardim do Passeio Alegre, as suas instalações sanitárias. Reparemos, por exemplo, na qualidade da louça que aí era utilizada nas sanitas ou nos lavatórios. E, de facto, a partir do final do século XIX, também a louça sanitária começa a generalizar-se, a popularizar-se. Hoje, particularmente no Ocidente, são poucas as casas que não apresentam nas suas instalações sanitárias louça sanitária. É algo de muito corrente, permanentemente presente e de tão habitual, acabamos por desvalorizar a louça sanitária. E, no entanto, estamos a falar de peças, na sua grande parte, produzidas numa cerâmica muito valiosa. Com efeito, uma boa percentagem da louça sanitária que nós usamos nos dias de hoje é feita com porcelana. E, de facto, a porcelana é a mais valiosa das cerâmicas. E se nós temos muita atenção, admiração pelas pequenas peças de porcelana, então por que não admirar e reconhecer a importância daquelas que são as maiores peças de porcelana? Exatamente, a louça sanitária. Ela é hoje, ao mesmo tempo que uma relevante produção industrial, ela é hoje também, continua a ser, uma relevante produção artística. Mas esta que é uma das mais difíceis cerâmicas, mais difíceis na sua produção e também por isso das mais valiosas, a louça sanitária, possui há já várias décadas em Portugal, mais concretamente aqui no concelho de Vila Nova de Gaia, uma empresa que se tornou numa referência no setor a nível internacional. É uma empresa, uma fábrica histórica, centenária, é a Cerâmica de Valadares. Mas, apesar de centenária, a Valadares é de algum modo corolário de uma longa história da produção de cerâmica industrial aqui na região. Com efeito, podemos fazer remontar a meados do século XVIII o início dessa produção. Aliás, a indústria cerâmica é uma das que vai impulsionar a nossa tardia revolução industrial aqui na região do
do Porto. E as primeiras grandes fábricas cerâmicas a surgir são ainda na margem direita, aqui no lado do Porto. A fábrica histórica cerâmica de Massarelos, ou ainda nessa segunda metade do século XVIII, a fábrica de cerâmica de Miragaia. Mas é também nessa época que nós vamos começar a assistir a uma mudança para a margem esquerda. E durante as décadas e o século seguinte, é de facto em Gaia que se vão multiplicar um grande número de fábricas cerâmicas. Ainda na segunda metade do século XVIII, temos a fábrica de cerâmica do Cavaquinho, depois também a fábrica de cerâmica da Furada. Já no século XIX vamos ver surgir fábricas que serão também uma referência, como por exemplo a do Monte Cavaco, cujas ruínas ainda hoje se podem contemplar debaixo da Ponte da Rábida. Ruínas são também estas, de uma outra histórica fábrica de cerâmicas, a do Senhor da Além, ficou com o nome daquela também antiquíssima Capelinha do Senhor da Além. É uma fábrica que está já em funcionamento na década de 60 do século XIX e prolongar-se-á até aos inícios do século XX. Mas nessas primeiras décadas há de facto aqui uma forte ligação ao Rio Douro, não é por acaso. Era através do grande rio que chegavam as matérias-primas, através do rio. E dada a sua proximidade, as fábricas faziam escoar a sua produção numa época em que as estradas eram obviamente terríveis para fazer circular peças frágeis como era a cerâmica. No entanto, na segunda metade do século XIX nós vamos assistir a uma deslocação das fábricas de cerâmica de Gaia para um outro local. E tem tudo a ver com a chegada do caminho de ferro. E é agora, através do comboio, que chegam as matérias-primas, que se exporta a produção. E não admira por isso que a histórica Estação das Devesas se torne num polo industrial. Lá, próximo, vão surgir também uma série de fábricas, com destaque, obviamente, em 1865, para essa referência absoluta, que é a fábrica de cerâmica das Devesas. E é junto de uma outra estação ferroviária de Gaia, igualmente histórica, que está já em funcionamento na linha do Norte, em 1864, a estação de Valadares, que nós vamos ver surgir em 1921 uma nova empresa cerâmica, que se tornará também numa referência na história da cerâmica na região e, nos nossos dias, uma referência internacional. A fábrica de cerâmica de Valadares. 25 de abril de 1921 é, com efeito, a data da entrada em funcionamento desta empresa. Arranca como uma sociedade de responsabilidade limitada, são 6 sócios, o capital inicial é de 140 contos, mas o arranque foi rápido e bem alicerçado. Prova disso é que apenas 3 anos depois, em 1924, o capital social é já de 2.000 contos, conta com mais um sócio e muito rapidamente vai se tornar numa sociedade anónima. Quando a Valadares inicia a sua produção, o grande objetivo parece ser a cerâmica de construção em barro vermelho, as telhas, os tijolos, mas a verdade é que já nessa década de 20 e depois de forma acentuada na década de 30, prolongando-se até a década de 40, vai ser também uma importante unidade industrial a produzir louça doméstica, com destaque para a faiança. Faiança pintada a azul sobre um fundo branco. Vale a pena consultar os velhos catálogos da Valadares dessa época. Eram mais de 300 formas aquelas que eram comercializadas. Entretanto, no final da década de 40, mais precisamente em 1949, vamos ver surgir, como presidente do Conselho de Administração, uma figura que irá ser marcante durante as décadas seguintes. Augusto Serras, que aqui vemos imortalizado num busto da autoria de um famoso escultor, Gustavo Bastos, aqui erguido em 1978, quando se completavam 30 anos sobre a sua presidência. Vai ser, de facto, este homem o grande responsável pelas profundas transformações que a fábrica de Valadares irá registar durante a década seguinte, a década de 50.
partir da década de 50, sob a direção de Augusto Serras, a Valadares abandona a produção da louça utilitária e decorativa, mantém e reforça até a produção de cerâmica de construção, que já vinha de trás, como vimos, a telha, o tijolo, mas agora também reforçada pela produção de tubos de saneamento em grés. Mas a grande aposta vai ser na produção de louça sanitária. Iniciava-se uma longa história que transformará Valadares no grande centro produtor nacional desse tipo de cerâmica e, crescentemente, até os nossos dias, numa referência internacional. Mas não é um processo fácil. Serão necessários muitos ensaios, muitas experiências e, nesse contexto, espaços como este, o histórico laboratório da empresa continua a ser um espaço vital. Até porque produzir a porcelana não é fácil. É verdade que a Valadares, como vimos, tinha já uma grande experiência na faiança, mas há uma grande diferença entre a faiança e a porcelana. Importa lembrar que a porcelana era essa cerâmica tão cobiçada no Ocidente, um tipo de cerâmica que havia sido inventado e desenvolvido pelos chineses e que os europeus tentaram durante muito tempo trazer para o Ocidente. Às vezes através de alguma espionagem industrial, diríamos hoje, com um segredo trazido por monges cristãos. Mas a verdade é que temos que esperar pelo século XVII para finalmente ver começar a produzir a porcelana na Europa. E de facto há aqui importantes diferenças. É que a porcelana não é absolutamente nada porosa. Ao contrário da faiança, por vezes permite, enfim, ali alguma interação com os líquidos. Por outro lado, a porcelana é extremamente dura numa relação com a pasta. Não é como a faiança, que é quase que uma pequena película, uma pequena casca que cobre as peças. Além de que a porcelana mantém-se branca, ao contrário da faiança, que depois tende a ficar com um tom marfim, amarelado, e a sua superfície acaba por craquelar. Produzir a porcelana era um enorme desafio e a Valadares, durante toda essa década de 50, teve que desenvolver muitos estudos neste laboratório. Foram, de facto, necessários muitos ensaios e experiências ao longo dessa década de 50 para que a Valadares passasse a produzir louça sanitária em porcelana de qualidade. E, em grande parte, é mesmo no final da década de 50, em 1959, que esse objetivo é definitivamente atingido. Isto na sequência de uma aproximação a uma importante fábrica italiana de Laveno que dominava essa técnica. Mas foi um enorme investimento da Valadares. São enviados nesse ano e durante vários meses um grande conjunto de pessoas para, na fábrica italiana, estagiar, perceber da técnica e dos segredos da porcelana na louça sanitária. Só para percebermos este investimento, foram enviados não só modeladores, também oleiros, vidradores, isto é, futuros vidradores que ali irão aprender de facto esta técnica, mas também elementos da direção técnica e dos laboratórios. A partir de agora, havia já esse conhecimento, esse saber fazer. Mas é também nesse ano de 59 que, a convite de Augusto Serras, entra também para a direção da empresa, com uma cota que lhe oferecida exatamente por Serras, um outro engenheiro que irá revelar como vital, Boris Spor. Valadares continuava a crescer. Uma enorme unidade industrial. Chegou a ter 2.000
operários e afirmava-se definitivamente como a grande empresa do setor a nível nacional em torno da louça sanitária. E começava essa caminhada que a iria levar também para uma afirmação internacional. Apesar de todo o crescimento, toda a afirmação que a Valadares tem em torno da louça sanitária na segunda metade do século XX, a verdade é que a mudança desse século para o nosso século XXI não vai ser nada positiva para a Valadares. Isto porque, adquirida em 1991 por um grupo inglês, passará depois de novo para as posses de um grupo português que, apesar da Valadares ser de facto uma empresa de referência, acabará por entrar em falência, o grupo, arrastando com isso a própria Valadares. Em 2012 é declarada a falência, mas o grupo de técnicos da empresa, juntamente com uma boa parte dos restantes funcionários, eles próprios credores, conseguem convencer o gestor de falência a relançarem a empresa. E fizeram com grande sucesso. A partir de 2014, de novo, a Valadares entrava em funcionamento, com grande parte do capital desses técnicos, desses trabalhadores e de muitas outras pessoas, 80% do capital nacional, e era relançada com grande sucesso até hoje a produção da cerâmica de Valadares. Se produzir porcelana é muito difícil, produzir louça sanitária em porcelana é ainda mais difícil, até pela dimensão das peças. E depois existe um grande conjunto de variáveis que há que ter em conta. Bom, desde logo, e nesta fase ainda da olaria, tem que se ter em conta que é necessário produzir as peças deformadas, tortas, como expressão que aqui também é muitas vezes utilizada. Isto porque, durante o processo, nomeadamente da secagem e da cozedura, as peças vão diminuir cerca de 12% do seu tamanho original. E, portanto, isso é algo que tem que ser tido em conta desde o início da produção. Depois, as próprias matérias-primas. A porcelana é muito sensível às matérias-primas que são utilizadas e, por vezes, oriundas do mesmo sítio, por exemplo, da mesma mina, mas a diferentes profundidades, elas já variam. E por isso há que ter esse rigor laboratorial de análise das pastas para garantir que a porcelana vai ter a qualidade desejada. Mas há muitas outras variáveis. Mesmo estando em espaços como este de olaria, de ambiente condicionado, estão aqui cerca de 40 graus, apesar de tudo, há sempre variantes devido à atmosfera, no grau de temperatura e umidade. E esse é também um fator que se tem que ter em conta. Mas há outros. Encontramos agora numa outra área crucial no processo da produção da louça sanitária em porcelana, a vidragem. E aqui uma outra variante é importante, o trabalho manual. Sim, é verdade que estamos numa fábrica, mas há aqui uma importante componente de saber, de técnica manual, incluindo não só na olaria, mas também aqui na vidragem. Pode parecer estranho aos nossos olhos, em que toda a esta louça nos parece semelhante, mas estes operários, estes artistas, fora da fábrica, quando se confrontam com peças em casas particulares, em estabelecimentos, em hotéis, regra geral, conseguem identificar quem foram os operários que produziram cada uma destas peças. Há sempre uma pequena marca pessoal em cada uma destas peças de louça sanitária. Uma outra fase crucial é
a cozedura. Embora não nos apercebamos, estas peças estão a mover-se. É uma longa viagem no interior do forno. Dura cerca de 16 horas, percorrendo o interior, com uma temperatura que se eleva a mais de 1100 graus centígrados. Mas é aqui que tudo começa, na sala de modelagem. É aqui que em gesso são produzidos os protótipos, que depois vão dar origem aos moldes e que depois seguirão para a olaria, para a vidragem e depois para a cozedura. Regressam depois novamente aqui para serem testados e só depois de passar pela certificação de qualidade é que se inicia a produção. É, por isso, também um espaço crucial e particularmente desde 2014, nesta nova vida da Valadares. Uma vez que, mais do que a grande produção em série, a Valadares hoje aposta em produtos personalizados, peças de autor. E por isso, aqui na modelagem, há também muito trabalho nesse diálogo com os designers e os arquitetos. Esta capacidade da Valadares de corresponder a desafios, a projetos e encomendas muito personalizadas, levou-a muito rapidamente a envolver-se com importantes nomes do design e, por exemplo, da Escola de Arquitetura do Porto, produzindo peças únicas para conceituados arquitetos como Álvaro Cisa Vieira ou Eduardo Souto Moura. Por outro lado, a Valadares acentuou ainda mais uma estratégia que já vinha de trás, de ficar associada ao equipar de importantes unidades hoteleiras, não só na região, não só na cidade do Porto, mas, nomeadamente, no mundo árabe. Ora, esta forte ligação da Valadares ao mundo árabe, nomeadamente no Dubai e aos seus famosos hotéis de referência mundial, vieram sublinhar uma vez mais a importância desta cerâmica como um elemento distintivo, valioso. Aliás, em algumas dessas unidades hoteleiras, que tanto prestígio têm dado também à Valadares, assistimos a esta associação da louça em porcelana a torneiras e outros elementos metálicos em ouro. Mas uma outra característica da empresa nestes últimos anos é ter-se tornado um verdadeiro berço, centro de saber, uma vez que antigos colaboradores da empresa se encontram hoje envolvidas no surgimento e na dinamização de empresas de louça sanitária em porcelana, também na Tunísia, na Turquia, na Argélia, no Egito. Esta é outra das grandes características e das lições da história centenária da Valadares. Esta capacidade do saber fazer e do saber transmitir. Afinal, algo tão tradicional dos portugueses. Mas isso são já outros factos, também algumas lendas, futuros caminhos da história.